Boa noite para a cidade de Várzea Grande, boa noite aí para você do estado do Mato Grosso, boa noite para você de todo o Brasil que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Agora nós também estamos transmitindo a nossa programação, não somente aí pelo Facebook, mas agora também pelo YouTube. Então eu quero te convidar a assistir, a participar da nossa programação. A gente tem sorteios para você que assiste, para você que participa. É muito bom ter a sua presença. Para a gente também aqui é muito gratificante poder compartilhar do amor de Jesus para você que está nos assistindo. Esse momento agora, eu quero pedir para você que está em casa, para você que está nos acompanhando, marcar aí 5 amigos nas mensagens aqui do Facebook, para você poder concorrer a um presente especial. Daqui a pouquinho eu vou mostrar qual que é esse presente que você vai concorrer. Então já chama a galera, chama o pessoal para poder participar deste culto de domingo. Update é o tema do nosso culto de domingo. Aqui você se atualiza das coisas, dos assuntos divinos. Que Deus possa estar abençoando a sua vida durante essa programação. E para a gente começar já aquecendo aqui o nosso coração, nós vamos ouvir um hino. E eu quero pedir para você de casa cantar também este hino, que tem o título Toma o Meu Coração. Cante com a gente. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração
vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Estamos de volta. Que louvor inspirador, né? Que Deus possa realizar o querer dele em nossas vidas. E aí, como é que está o coraçãozinho? Como que foi o seu domingo? Como que está sendo esses dias aí de quarentena? O nosso desejo aqui é que o Senhor Jesus possa estar confortando o seu coração, que Ele possa estar habitando aí no seu lar. E nós também queremos, nesse momento, dizer para vocês aí que estão nos assistindo, que se você tem algum pedido de oração, se você quer que a gente esteja orando por você, põe aí o seu pedido de oração. Se você quer que a gente ore por alguém, põe aí o seu pedido, põe o nome da pessoa que você quer que a gente ore. Daqui a pouquinho nós teremos um momento especial de oração por todos esses pedidos que são feitos, e também durante a semana a gente ora aí por cada pedido. Não sei quanto a vocês, mas a gente aqui, nosso maior desejo é poder ver Jesus. E esse é o hino, esse é o louvor que nós vamos cantar agora. Eu quero que você cante aí em casa. Ele tem como tema, verei Jesus. Então, se essa é a sua esperança de ver Jesus voltar muito em breve, para acabar com todo o sofrimento, acabar com o seu sofrimento, com o nosso sofrimento, cante com a gente com muita alegria. Sempre
Que esperança maravilhosa. Ainda bem que a gente tem a esperança de poder ver Jesus voltar, não é mesmo? Como é bom, como isso conforta o nosso coração em saber que muito em breve nós veremos Jesus. Para você que está aí em casa nos assistindo, lembre-se que para você que marcar aí 5 amigos nas nossas mensagens, você vai poder concorrer a um livro especial. Vou mostrar para você já já esse livro. Então você que está nos assistindo, vai aparecer na tela aqui, ó, o livro que você vai concorrer da série Conflitos, né? O grande conflito aqui. Esse aqui tem como tema Os Escolhidos. Então marque 5 amigos aí na nossa página do Facebook. Para você que marcar hoje, já no finalzinho da programação, a gente vai voltar para já divulgar aí quem que é o ganhador deste prêmio. Então marque aqui os seus amigos, chama o pessoal para poder participar, para poder assistir o nosso culto, que tem como título específico aqui, Update, para a gente poder se atualizar das coisas, dos assuntos celestiais. Isso é muito bom, né? Então, para você que está em casa também nos assistindo, quero lembrar que agora a gente também tem uma página no YouTube. Então, para aqueles que de repente não têm acesso ao Facebook, você pode entrar lá no YouTube, Adventistas Oeste Mato Grosso. E aí você também vai poder acompanhar os nossos cultos através da página do YouTube, ok? Então, só acessar lá que você consegue estar assistindo a nossa programação. Eu não sei o quão longe você está de Jesus, não sei aonde você foi, como você está se sentindo neste momento, mas uma coisa eu posso te dizer: Jesus, Ele está de braços abertos para te receber hoje. Ele está de braços abertos para te perdoar. Não sei quão longe você está, como está o seu coração hoje. Se você hoje de repente acordou um pouquinho mais triste, sem esperança, Jesus é a esperança para a sua vida. Nesse momento agora nós vamos ouvir um testemunho. Então enquanto a gente ouve, enquanto você assiste esse testemunho, você também pode aproveitar para fazer aí um pedido de oração. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração especial por esse pedido que você fizer. Então, se você quer que a gente ore por alguém que está afastado, que está distante dos caminhos do Senhor, a gente quer orar por você. Então, faça o seu pedido e assista aí agora esse lindo testemunho. Meu nome é Odaléia Beatriz Abreu da Silva. Eu tenho formação em Direito e Administração, sou concursada do Tribunal de Justiça e frequento a Igreja Porto Seguro do Amazonas. O meu dia começou, não foi muito bom, né? Eu fui no trabalho, fui falar com o médico, né? Expliquei para o médico que eu tinha passado a noite toda acordada e pedi um receituário médico. Ele me deu um receituário médico com 3 remédios, né, para eu tomar. E eu fui para casa, ele falou só para eu descansar um pouco. Eu fiquei muito triste, porque ela tinha ido para o trabalho, né, boa. E ela, ao retornar para casa, eu notei que ela estava passando mal. E ela chegou em casa e foi se deitar. E logo ela começou a passar mal mesmo, de ficar desfigurada e pálida. E eu pensei assim, eu chamei a minha família, nós reunimos e daí nós fizemos uma oração, todo mundo no quarto, né? Fizemos uma oração. E em seguida ela foi piorando, as irmãs levaram para o hospital e chegando no hospital começaram a fazer uma bateria de exames. E no primeiro exame foi detectado que ela estava com 2 hematomas grandes na cabeça e tinha 3 hemorragias extensas. O médico falou que a cabeça dela estava só sangue. Para ela sangrar dessa forma, ela tinha que ter alguma coisa errada nos vasos da cabeça. E a principal causa desse sangramento, da forma como se apresentou, um aneurisma. E o tratamento era a cirurgia. Quando a minha irmã entrou no hospital e nós ficamos sabendo que o estado dela era muito grave, que ela poderia ter ficado com sequelas, nós pedimos orações a toda a igreja, aos pastores, aos vizinhos, aos amigos, a todas as pessoas. Né? A igreja estava fazendo o projeto 10 dias de oração. Nós estávamos participando, toda a igreja estava fazendo
estávamos participantes. E pedimos que nós teríamos uma resposta de Deus. A minha cunhada, a irmã dela, nós íamos até o hospital e levávamos a revista e lá íamos com ela para fazer os 10 dias de oração. E na quarta-feira, antes do dia final dos 10 dias de oração e jejum, foi interessante que a gente estava na hora da visita e nós íamos para o culto de oração. E aí a irmã dela chegou e falou bem assim: mana, vamos orar que eu vou falar com o médico. Sábado é o final dos 10 dias e vai ter... Eu vou pregar na igreja e nós queremos dar esse testemunho que Deus operou um milagre na tua vida. E ela começou a vomitar muito, a frequência cardíaca começou a cair. Isso é sinal que o cérebro inchou muito rápido. Isso é grave. E de repente, no dia seguinte, ela estava conversando. E orientada. Para quem não falava, no dia seguinte falava e orientada. E Deus respondeu. Naqueles 10 dias nós obtivemos a resposta que não precisava fazer mais a cirurgia, que ela sairia, depois de uma semana, sairia da UTI, iria para o apartamento e não tinha sequelas nenhuma, nem na fala, nem na voz, nem no movimento, porque o que ela teve, esse tipo de AVC, ele deixa uma sequela muito grave. E ela não teve nada disso. Então nós consideramos que foi a resposta aos nossos 10 dias de oração. Bem, eu quero agradecer a Deus, porque eu passei 7 dias na UTI e hoje eu estou podendo agradecer a Deus aqui, Enquanto muitos não podem agradecer, eu estou aqui para agradecer os amigos, os pastores, os anciãos, todas as pessoas que oraram por mim. É confortante a gente saber que apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo, que Deus está no comando, que Deus ele muda qualquer situação, que Ele é o Todo-Poderoso. Para mim ele falou isso, que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele muda qualquer circunstância. Só quem viu o momento, a angústia, sabe, a família toda sofrendo, orando e clamando a Deus, mas Deus operou um milagre, eu sei que não só na vida dela, mas na vida de todos nós, porque todos fizeram um pacto com Deus, reafirmaram a sua fé em Deus com o milagre que foi operado na vida dela. Aqueles 10 dias de oração para nós teve um significado especial. Foi uma resposta de Deus, um projeto maravilhoso da igreja em que nos encontrou numa situação angustiante e que nós tivemos a resposta de Deus. Nós cremos em um Deus que opera milagres. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando nessa noite, mas eu tenho a plena certeza que se você crer verdadeiramente, Ele pode operar um milagre em sua vida. Ainda dá tempo. Para você que não mandou o seu pedido de oração, escreve aí nas mensagens, aqui na opção das mensagens no Facebook, ou até mesmo aí você que está nos assistindo pelo YouTube, manda lá o seu pedido. Eu já recebi alguns pedidos aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar orando. Nós teremos 2 momentos de oração. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical, e durante essa mensagem musical, você aí de casa, você escolhe aqui se você tem algum pedido, se tem alguém que você quer orar, ore você de casa por esse pedido. E quando a gente voltar, nós faremos uma oração especial por esses pedidos que foram feitos. Aproveite esse momento, fique em espírito de oração, aí de onde é que você esteja. Não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar.
as palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Nós já temos aqui alguns pedidos que já foram feitos. Eu quero ler aqui esses pedidos. O Claudinei Bastos Arruda, ele pede oração pela vida espiritual dele. O Franklin, ele pede oração pelo irmão dele, chama Cláudio, estava estudando a Bíblia, precisou parar os estudos, e aí o Franklin está pedindo oração por este irmão, para que ele aceite aí a mensagem de esperança. A Rosilda Magalhães também aqui pede oração pelo pai e pela mãe dela que está assistindo a TV Novo Tempo, e para que eles tomem a decisão do batismo.
Nós temos também a Maria Cavalcante, ela pede oração por todos os familiares dela, os filhos, os netos e também por ela, né? A gente vai estar orando. A Cida Maria pede oração pelos filhos, pela vida dos filhos, para Deus estar abençoando a vida dos filhos. E temos aqui um último pedido chegando aqui, a Jéssica Rocha. Ela pede pelo cunhado Vilmar, que está hospitalizado devido a um acidente de moto. Hoje nós temos aqui a presença em nosso programa do pastor Abdoval, ele que vai trazer a mensagem espiritual, o alimento para a gente hoje. E também temos aqui o pastor Flávio, que é o pastor aqui da Igreja Central de Várzea Grande. E o pastor Flávio, ele vai estar orando pelos pedidos e logo na sequência a palavra vai estar com o pastor Abdoval. Antes de orar, gostaria de também estender meu abraço aos irmãos da igreja de Várzea Grande, da igreja de Canelas, da igreja também da Vila Operária. E quero agradecer a audiência de todas as pessoas que estão também agora conosco, nos assistindo em todas as regiões do Brasil e também fora do Brasil. Sejam bem-vindos à nossa igreja e obrigado por nos aceitar em sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja. Neste momento, então, vamos pedir a Deus as bênçãos para aquelas pessoas que pediram agora, agradecer também pelos motivos de agradecimento e colocar diante dele, do trono dele, todas as coisas que nós temos em nosso coração agora. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que temos de, neste momento, parar um pouco para adorar o teu santo nome. Parar um pouco para ouvir da tua palavra e crescermos mais um pouco no entendimento sobre teu amor, sobre tua graça. Ó Deus, quero neste momento pedir um pedido muito especial ao Senhor. Várias pessoas expressaram aqui através de mensagens alguns de seus anseios, algumas de suas dores, desafios. Eu quero pedir que o Senhor tome em tuas mãos cada pedido que foi feito, cada nome mencionado, e também aqueles que ficaram no coração ou porventura não tenham sido lidos aqui. O Senhor, que é o Deus que conhece cada uma das pessoas pelo nome, o Senhor conhece no íntimo de cada um. Alcance esses seus filhinhos e dê a eles tudo aquilo que eles precisam, Pai. Que a tua misericórdia seja estendida sobre eles, seja por motivo de enfermidade, por problemas financeiros, dificuldade nos relacionamentos, ou sejam problemas pessoais. Toma em tuas mãos cada um de teus filhinhos que neste momento sofre por algum motivo, Senhor. Mas também rogo ao Senhor que aceite nossos agradecimentos e que Ele suba ao seu santo trono de graça como um cheiro suave. Aceita-nos na tua presença neste momento e, em especial, use mais uma vez o teu servo, o pastor Abdoval Cavalcante, que não seja ele a falar agora, mas seja o Senhor através de seus lábios, através de sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer ao pastor Abdoval Cavalcante por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Muito obrigado, pastor. Ele é o secretário executivo da Missão Oeste Mato Grossense. Então, agora, com vocês, com a palavra, aliás, pastor Abdoval, e com vocês, pastor Abdoval, abrindo a palavra conosco. Deus abençoe. Obrigado, pastor Flávio. Oração sempre é importante, pois ela alimenta a nossa alma. Eu quero saudar todos os membros da igreja de Várzea Grande, aqui no estado do Mato Grosso, assim como também todos aqueles que estão neste momento nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, em qualquer lugar onde você estiver. Nós estamos vivendo um momento singular, diferente. Estamos nesse período de distanciamento social e por essa razão estamos em nossas casas e as igrejas estão vazias. No entanto, temos a oportunidade de falar para você aí na sua casa, onde você está neste momento. Então, receba a nossa saudação. Eu gostaria de aproveitar também este momento para cumprimentar todos aqueles que fazem parte da comunidade surda. Temos aqui a intérprete, fazendo a interpretação para a língua Libras, e quero saudar também esse grupo muito especial. Eu gostaria que vocês me acompanhassem agora
na leitura do texto bíblico que nós reservamos para esta noite. Lucas capítulo 17, versículos 11 até o versículo 19. Vamos ler todo o texto para que tenhamos condições de nos contextualizarmos. Lembrando que esse texto, ou esse relato, esta história, somente o doutor Lucas, o evangelista médico Lucas, é que relata. E nós entendemos que não é por coincidência, mas justamente porque Lucas, ele era médico e ele se preocupava com as necessidades físicas das pessoas, e por essa razão também que no seu livro a presença de um maior número de milagres realizados em favor da saúde de pessoas. Leiamos então a partir do versículo 11. Lucas capítulo 17, versículos 11 até o versículo 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Durante algum tempo eu fiquei pensando num outro título paralelo que poderíamos atribuir a esta história. E eu fiquei pensando, considerando aqui que Jesus mencionou os 9, mencionou a falta que ele sentiu dos 9 no versículo 16, pode ser, quem sabe, poderia esta história, quem sabe, receber o título de Onde estão os 9? Ou então, o samaritano agradecido, ou um ex-leproso agradecido, ou quem sabe, os 9 ex-leprosos ingratos, coisa desse tipo. Ou seja, há uma infinidade de possibilidades. No entanto, eu prefiro ficar, se eu tivesse que atribuir um outro título a essa história, eu prefiro pensar no seguinte título: Por que voltar? Aqui nesse texto nós encontramos pelo menos 3 vezes a referência à necessidade de voltar, ou a essa questão que é trabalhada pelo texto de forma subliminar. Vocês observem que o texto começa informando que Jesus estava de caminho para Jerusalém, estava indo de caminho para Jerusalém e passava pelo meio de Samaria e da Galileia. E no momento que ele passava no meio daquela aldeia, ele encontrou um grupo de 10 leprosos que estavam ali confinados no isolamento. A lepra, naquela época, era uma doença muito grave, era incurável, era transmissível, era uma doença que estava relacionada a questões espirituais. Portanto, eles imaginavam naquela época que a lepra era o dedo de Deus punindo alguém por algum pecado praticado. Aquelas pessoas estavam ali confinadas, estavam ali isoladas, naquele lugar onde eles estavam, justamente para morrerem à míngua, distante do convívio social, distante dos seus familiares, longe de tudo e de todos. Era uma situação crítica, extremamente caótica para aquelas pessoas que estavam naquele momento vivendo aquela situação. Eles ouviram falar que Jesus estaria passando por ali, eles conheciam a fama de Jesus, tanto que eles mencionam Jesus e se referem a ele como mestre. Sabiam da fama de Jesus,
sabiam que Jesus poderia perfeitamente curar a doença deles, até porque eles já tinham ouvido falar no passado que Jesus havia ressuscitado mortos, feito aleijados andarem, além de realizar outros milagres impressionantes. Portanto, eles tinham naquele momento a última esperança. A última esperança. Foi quando eles ficaram ali atentos e observando o tempo todo até que Jesus finalmente apareceu. E o texto nos diz que eles ficaram à distância e começaram a gritar, pedindo misericórdia. Foi quando Jesus parou diante deles e iniciou uma obra de cura na vida daqueles leprosos que ali estavam. Veja o que nos diz o versículo 14. Versículo 14. O texto nos diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Agora vejam que coisa curiosa que aconteceu aqui. Jesus, vocês observem que o texto não o menciona falando nenhuma outra coisa que não fosse aquela ordem de ir e mostrar aos sacerdotes. Agora, por que ele disse, ou por que ele ordenou, orientou que aqueles homens fossem e mostrassem aos sacerdotes? Jesus poderia ter curado aqueles homens ali mesmo. Vocês não acham isso? Não concordam comigo? Poderia perfeitamente ter feito a cura naquele mesmo instante. Agora, por que ele mandou que fossem mostrar aos sacerdotes? Afinal de contas, eles estavam ali, vejam, porque os sacerdotes já haviam os enviado para o isolamento. Eles estavam ali porque os sacerdotes haviam tomado esta decisão. Agora, por que voltar? Por que voltar e mostrar aos sacerdotes? Essa era a grande questão que intrigou certamente alguns deles ali, ou quem sabe em algum momento, por um rápido lampejo de dúvida, eles tenham pensado, mas eles resolveram encarar aquela dúvida e, de fato, seguir cumprindo a ordem que Jesus havia dado. E eles foram. E sabe o que eu pensei quando li esse texto, este versículo, o 14 em especial? É que tem coisas que nós não entendemos quando Deus nos fala. A verdade é que tem coisas que nós não precisamos entender, mas nós simplesmente precisamos cumprir, simplesmente precisamos obedecer. Se a orientação ela for expressa por meio da palavra de Deus, então tem coisas que não dá para você querer entender. Vocês querem ver um exemplo? A Bíblia diz que devemos guardar o sábado. Mas você pode pensar assim, não, mas eu posso guardar o domingo, a sexta, ou qualquer um outro dia da semana, quem sabe aquele que seja mais cômodo. O importante seria descansar em um dia da semana? Não, mas Deus diz que deve ser o sábado. Então não é para questionar, mas sim para obedecer. E aqueles homens foram caminhando ali, na sua dificuldade, por conta das limitações que a doença lhes impunha, quem sabe tropegamente, caminhando devagar. E é dito que quando eles estavam a certa altura, o texto não diz se eles haviam caminhado um terço do percurso, ou quem sabe a metade do percurso, não diz. Só diz que eles haviam caminhado uma certa distância, quando eles olharam para si e perceberam que de fato estavam curados. Foi aí que aconteceu algo que dividiu esses dois grupos. Aliás, que dividiu esse grupo em dois. Foi aí onde podemos, quem sabe, nesse momento, compreender as mais importantes lições que esse texto pode nos transmitir. 9 deles resolveu continuar seguindo o caminho.
para mostrar aos sacerdotes, não a doença, mas a cura que havia sido realizada. 9 deles pensou em imediatamente reencontrar sua família, dar um abraço na esposa, nos filhos, depois de tanto tempo ali no isolamento. 9 deles, quem sabe, pensou no acúmulo de trabalho que eles tinham para realizar ali na oficina. Ou quem sabe, ali na agricultura, na roça, onde na mercearia. Eles tinham diversos motivos para continuarem caminhando. E outra coisa, eles poderiam perfeitamente agradecer em qualquer lugar, afinal de contas, uma das pessoas da divindade estaria ali atenta, ouvindo o agradecimento daqueles homens, independentemente de onde eles estivessem. E eles poderiam, quem sabe, até mesmo procurar um templo, uma sinagoga, fazer um culto de gratidão, alguma coisa desse tipo. Mas por que voltar? Só que um deles tinha todos os motivos que os 9 também tinham. Precisava mostrar aos sacerdotes, precisava reencontrar a família, precisava, quem sabe, dar conta dos trabalhos que estavam acumulados já há muito tempo. Tinha todos os motivos que os demais tinham. Mas ele não ficou apegado àquele momento, mas ele resolveu fazer algo, até quem sabe de maneira impensada. E ele resolveu voltar e encontrar-se com Jesus. Resolveu voltar para agradecer aquele que de fato havia sido o doador de todas as bênçãos, ou da bênção que ele havia recebido. E você pode até, quem sabe, estar pensando assim, não, mas que coisa absurda, né? 9 receberam a cura da lepra, de uma doença contagiosa, uma doença séria, grave. E eles nem sequer se deram conta de agradecer. Mas eu pergunto, quantas vezes também não recebemos as bênçãos de Deus? Recebemos tantas coisas boas do céu e não nos damos conta de reconhecer que, de fato, Deus é o doador de todas elas? Precisamos aprender a agradecer ao Senhor. É bom lembrar que, quando aquele homem voltou, ele só tinha uma única coisa em mente: encontrar aquele que havia o curado. Era isso que ele queria de fato. Era isso que ele pretendia. Encontrar-se com o seu mestre, aquele que tirou dele algo que lhe tirava a paz e a tranquilidade, que lhe proporcionava dor. Interessante, meus irmãos, que quando ele estava se aproximando de Jesus, aconteceu algo inusitado. Dr. Lucas, o evangelista que escreveu este livro, ele identificou aquele homem como samaritano. Portanto, nós entendemos que 9 deles eram judeus, 1 era samaritano. Interessante que os samaritanos estavam junto com os judeus. Mas que coisa! Judeus e samaritanos não se davam bem? Afinal de contas, os samaritanos era uma nação que havia iniciado a partir ali dos casamentos que os judeus consideravam indevidos com povos pagãos. E os samaritanos, eram vítima do preconceito dos judeus. Agora, como é que eles estavam juntos? Interessante. Eles estavam juntos por conta da tragédia. Interessante que algumas pessoas, elas só se unem quando acontece uma tragédia. Algum tempo atrás eu conheci uma família que havia sido batizada há muito tempo atrás. Essa família era uma família tradicional, uma família de pioneiros, mas essa família havia se desviado, saído da igreja, abandonado a fé. Cada um tomou o seu rumo. Mas aconteceu um dia uma tragédia. O filho mais velho estava numa boate e se envolveu ali numa confusão e terminou sendo assassinado. O funeral daquele rapaz
foi realizado numa das nossas igrejas, na igreja central ali daquele distrito. E interessante que, a partir desse momento, vários voltaram para a igreja. E alguns problemas que eles tinham também foram resolvidos. Ou seja, eles esperaram uma tragédia acontecer para que eles pudessem se unir. E eu estou pensando aqui no momento que nós estamos vivendo. Momento de distanciamento social, em que a maioria das pessoas no nosso país se encontra em suas casas, longe dos seus trabalhos, das suas atividades rotineiras sociais. Eu fico imaginando que isso pode ter unido muita gente. Esposo em relação à esposa, pais e filhos, eu acredito que tenha contribuído. Mas é provável também que este isolamento ou este confinamento em casa pode ter, quem sabe, criado também dificuldades de relacionamento. Pessoas que não sabem se relacionar uns com os outros, ou muito tempo. Pode ser que isso tenha sido motivo para dificuldades. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que sejamos unidos por um motivo que não seja o melhor. Nós devemos nos unir, sim, movido pelo amor que Jesus tem por cada um de nós. E este amor, este sentimento que ele tem por nós, ele deve ser extensivo por nosso intermédio aos demais, aqueles que estão em nossa volta. Então não deve ser a tragédia que deve unir as pessoas, ou deve nos unir, mas o amor de Cristo em nosso coração que deve fazer com que isso seja uma realidade. Eu gostaria que vocês atentassem agora para um outro versículo. Logo abaixo, no versículo 19, Jesus recebe aquele samaritano. Mas antes de recebê-lo e de revelar àquele homem algo muito mais importante do que os demais receberam, ele fala algo, ele chama a atenção de algo muito importante. Vocês vejam que aquele samaritano, ele não se contentou apenas em ser curado. A impressão que temos é que os 9 só queria de fato receber a cura e nada mais. Enquanto que o samaritano, ele desejou muito mais. E eu digo isso por quê? Porque tem muito cristão que acha que a cura é suficiente. Um dia, quando nós fomos batizados, nós fomos aprovados no primeiro teste da fé, assim como os 9 também foram. Jesus nos chamou e disse que deveríamos receber o batismo, frequentar a igreja, e isso nós fizemos. E a partir desse momento, nós adotamos um estilo de vida saudável. Alguns deixaram de tomar café, comer carne, ingerir outros alimentos nocivos à saúde humana, deixaram, quem sabe, de usar drogas, bebidas alcoólicas, deixaram de frequentar ambientes perigosos e assim por diante. Ou seja, assumiram um estilo de vida diferente. E muita gente está simplesmente satisfeita, conformada apenas com isso, como foi o caso dos 9. Eles passaram-se no primeiro teste da fé, assim como nós, quem sabe, passamos no primeiro teste da fé, quando aceitamos o apelo para que fôssemos batizados, de fato. Mas isso não é o bastante. A Bíblia nos fala que a salvação, ela se dá em 3 momentos. No momento em que nos encontramos com Jesus, quando nós sentimos que não podemos mais viver sem Ele, e então, quando entregamos a nossa vida, o nosso coração a Jesus, Ele nos justifica. A partir desse momento que recebemos a justificação, recebemos o perdão pelos nossos pecados, nós precisamos entrar num processo que a Bíblia chama de santificação, que é o crescimento que deve acontecer, deve acompanhar todo cristão enquanto ele estiver vivo. Até que
vai chegar o momento, quando Jesus voltar, então esse cristão ele será glorificado por meio da transformação que o poder de Deus fará no corpo incorruptível. E ele receberá um corpo incorruptível para, com isso, viver a eternidade longe de todas essas mazelas que são próprias aqui desse mundo, desta terra de pecado. Mas tem muita gente que está simplesmente satisfeita com o simples fato de ter sido batizado. A grande verdade é que o batismo é importante, sim, todos nós precisamos ser batizados. O próprio Marcos, no capítulo 15 e versículo 16, ele diz que devemos crer e ser batizado, para que desta forma tenhamos a alegria de receber a salvação. O batismo é importante, mas a partir do batismo é necessário que a cada dia aprendamos a voltar. Aprendamos a voltar. Quando caímos em pecado, temos que voltar para Jesus. Quando ofendemos alguém, temos que voltar para Jesus. Quando fazemos qualquer coisa que prejudica a quem quer que seja, nós precisamos voltar a Jesus. Ou seja, o tempo todo nós precisamos estar voltando a Jesus. Podemos voltar a Jesus de manhã cedo, na primeira hora do dia, dedicando algum tempo ao estudo da Bíblia, da lição da escola sabatina, da meditação matinal, da leitura de livros especiais, como os livros de Ellen White. Podemos voltar realizando trabalho missionário, dedicando os nossos talentos ao Senhor para o crescimento da sua obra. Podemos voltar realizando uma série de outras coisas que precisam ser feitas para que este processo de santificação, esse processo de crescimento aconteça em nossa vida dia a dia. Nós precisamos aprender a voltar. Era exatamente isso que estava na mente daquele rapaz. Ele queria voltar, ele não estava satisfeito apenas em ser curado, ele não estava satisfeito apenas em ter sido libertado da mazela da lepra, mas ele queria voltar para Jesus, ele queria ter um encontro com ele. E ele voltou. Pode ser que eu esteja nesta ocasião também falando para pessoas que estão afastadas da igreja. Pessoas que um dia foram batizadas nesta igreja, quem sabe lideraram a igreja, atividades dela, estiveram envolvidas nas atividades que a igreja promove, mas por algum motivo se afastou. Pode ser que eu esteja falando para uma pessoa que esteja vivendo uma situação como essa. Eu quero dizer que agora é hora de voltar. É hora de voltar. Jesus um dia curou você. Você permitiu que a doença retornasse. Mas Ele quer que você seja mais uma vez curada ou curado. E quer que você volte para Ele. Ele quer que você volte e se lance aos seus pés. E seja de fato aquela pessoa que Deus idealiza que você seja. Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Então volte para Jesus. Eu gostaria que fosse projetada uma foto. Essa foto é do batismo de um irmão meu. Quando eu tinha 16 anos de idade, ele 18, eu fui para o internato. E ele, aos 18 anos, foi servir o exército. A partir daí, as nossas vidas tomaram rumos completamente diferentes. Terminei o ensino médio, fui para a faculdade de teologia, depois ingressei no ministério que estamos exercendo até hoje, graças a Deus. Ele se afastou da igreja, se tornou uma pessoa bastante hostil, com ideias muito diferentes daquelas ideias que ele tinha quando ele frequentava a igreja. Afinal de contas, nós fomos batizados num período muito próximo. Fomos à igreja juntos. Nós vivíamos a esperança da volta de Jesus naqueles dias. Inclusive, era um período em que se falava muito da volta de Jesus. Os nossos amigos tanto falavam desse assunto que nos empolgavam. E como as coisas aconteceram, ele se afastou e a sua vida tomou um rumo completamente diferente. Mais de 30 anos se passaram. E um dia desse, eu estava ali sentado
ao lado da minha filha, quando uma irmã minha que mora nos Estados Unidos mandou uma mensagem para mim, perguntou: você está sabendo que o Aldísio foi batizado, o nome do meu irmão? E eu disse: não estou sabendo. Imediatamente peguei o meu celular e enviei uma mensagem de texto para ele, perguntando se de fato era verdade. E ele me mandou essa foto que vocês estão vendo. Ali está o pastor ao centro, de um lado a sua esposa e do outro lado está ali o meu irmão. E como eu fiquei feliz com aquilo. O felicitei, o parabenizei. E algumas vezes já me emocionei bastante, porque eu nunca imaginava que um dia isso pudesse acontecer. Mas aí está o meu irmão como sendo uma prova viva de que mesmo depois de 30 anos, mesmo depois de ter passado por tantas experiências negativas, mesmo depois de ter vivido toda uma história longe do Senhor, foi resgatado pelo Espírito Santo, foi chamado, e ali ele está. E um dia desse eu fiquei muito feliz porque, conversando com a minha mãe, ela disse que ele era o primeiro a chegar na igreja, que ele estava, inclusive, desejando estudar a Bíblia com ela, estava preocupado com os dízimos, e tenho conversado com ele de lá para cá, e tenho observado de fato uma grande mudança. Deus seja louvado. Eu quero aproveitar e mandar para ele, assim como também para os demais familiares meus, que moram em vários lugares, o meu abraço, e dizer que estou orando por você que já é membro desta igreja, da minha família, assim como também por aqueles que ainda não tomaram a decisão. Que Deus abençoe. Eu gostaria de encerrar este momento lembrando algo que para mim é a lição mais importante desse texto. É a lição mais importante. Vejam que quando o samaritano chegou e se lançou aos pés de Jesus, aconteceu algo. Jesus, versículo 18, ele lembra que não só foi uma pessoa curada, mas foram 10. Tanto que ele sente falta dos 9. Ele diz assim: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? Não houve porventura? Interessante que no versículo 17, Jesus pergunta: onde estão os 9? Jesus não queria apenas que um fosse curado, queria que os 10 fossem curados. Não queria apenas que um recebesse o privilégio da salvação, mas que todos também recebessem. Porque os 9 foram curados, mas não existe nenhuma garantia de que eles tenham sido salvos. Agora, no versículo 19, é dito que aquele homem foi salvo. O próprio Jesus, ele se encarregou de dizer: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Agora, irmãos, veja que lição impressionante podemos retirar desse texto. Eu chamo a atenção de vocês para o versículo 11. Vamos voltar para o versículo 11. Versículo 11. O texto nos diz o seguinte: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Vejam, Jesus estava indo para onde? Para Jerusalém. Ele estava indo para aquela aldeia? Não, de jeito nenhum. Ele estava indo para Jerusalém. Tanto que o texto é claro em dizer que ele passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Quando ele encontrou aqueles discípulos, aliás, encontrou aqueles leprosos e realizou tudo aquilo que nós já comentamos até agora. Agora vejam, quanto tempo aqueles leprosos levaram para chegar ao local onde foram curados? Quanto tempo? Nós não sabemos, mas a grande verdade é que eles levaram algum tempo, pois as condições físicas que a doença impunha sobre eles limitavam seus movimentos, porque você sabe que a lepra, ela atinge os tecidos, os nervos, inclusive os artérios, os dedos, nariz, orelha, tudo isso é prejudicado.
E aqueles homens estavam ali já há muito tempo, vivendo um estágio elevado daquela doença. E eles não tinham como sair correndo para mostrar aos sacerdotes. Isso quer dizer que levou algum tempo. Quando os 10 foram curados, 9 seguiram viagem. E um resolveu voltar. Agora sim, depois de curado, em perfeitas condições físicas, ele então consegue voltar correndo, quem sabe, para encontrar o mestre. Sabe o que me chamou a atenção? É que Jesus não estava indo para aquela aldeia, ele estava indo para Jerusalém. Ele só passava por ali, só passava. E como é que aquele homem encontrou a Jesus? Como aquele samaritano curado encontrou Jesus? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, amigos? Porque Jesus estava esperando por eles no mesmo lugar. Jesus estava ali no mesmo lugar que os deixou. Nada justifica. Afinal de contas, ele estava passando, ele não tinha nenhuma obrigação de permanecer ali. Afinal de contas, ele estava passando, ele passava. Mas por que ele ficou? Porque ele estava esperando, não somente o samaritano agradecido, mas os 9, porque ele queria fazer uma obra completa na vida daqueles homens. Eu quero dizer para você neste momento, que Jesus sempre estará no mesmo lugar onde você o deixou. Jesus estará sempre no mesmo lugar onde você o abandonou. Acredite nisso. E ele vai estar lá pacientemente esperando você. Porque quando você resolver voltar, você vai encontrá-lo. E você vai ouvir de Jesus as mesmas palavras que aquele samaritano agradecido e curado ouviu. Ele simplesmente vai dizer: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você deseja ser curado de todos os problemas que você sabe que tem? Amém. Que Deus abençoe. E nós acreditamos que isso pode acontecer. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, Ele pode fazer uma obra de transformação, de fato. Ele pode. Mas eu pergunto, você deseja ser salvo? Você deseja ser salvo? Verdadeiramente salvo? Então entregue a sua vida nas mãos de Jesus. E Ele fará esta obra de salvação em sua vida. Você deseja? Oremos ao Senhor. Santo Deus, neste momento, nós queremos de uma forma muito especial te agradecer por todas as bênçãos e nos colocar em tuas mãos. Ajude-nos, Senhor, a ter disposição para voltarmos todas as vezes quando necessário for, pois acreditamos que o Senhor estará nos esperando, nos aguardando para realizar uma obra de transformação e de salvação. Conceda-nos a tua bênção, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao pastor Abdoval pela bela mensagem. Que Deus possa continuar te abençoando, pastor. Muito obrigado. Para você que está em casa aí nos acompanhando, eu também quero agradecer pela tua participação, pela tua presença. E agora nós vamos, divulgar o ganhador do sorteio do livro. Vou pegar aqui o livro para você poder ver também. Os Escolhidos, da série Conflito. Esse é o primeiro livro da série. Então, para você que está aí acompanhando, você que marcou 5 amigos, você agora vai ter a oportunidade de participar desse sorteio. Vou pegar aqui, a produção já vai mandar para mim aqui quem foi o grande ganhador. Deixa eu ver. Chegou aqui, já temos o vencedor. Quem ganhou o livro, então, é a Francisca Batista da Silva. Parabéns, Francisca, obrigado pela sua participação. A produção vai entrar em contato com você para você poder retirar, então, o seu presente. Eu quero te desejar agora uma boa noite. Na quarta-feira a gente volta mais uma vez com mais um programa. Que Deus te abençoe e te guarde e livre de todo mal.